O essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Antoine de Saint-Exupéry. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que deixamos de ver o mundo com olhos encantados. Um momento em que a curiosidade cede lugar à pressa, o silêncio vira ruído, e o invisível perde importância diante do que brilha e aparece. Talvez você nem se lembre exatamente quando isso aconteceu. Só percebe que, de repente, tudo ficou mais seco, mais urgente, mais automático. O livro, O Pequeno Príncipe, é como um espelho delicado daquilo que perdemos ao crescer. Ele não fala apenas de estrelas, planetas e raposas. Ele fala de um olhar, de um jeito de ver o mundo que não calcula, não mede, não compara. Um jeito de ver que sente, que reconhece valor onde o adulto só vê rotina, que encontra beleza onde o adulto só vê utilidade. Um olhar que não precisa provar nada, porque já sabe o que importa. Na vida adulta, esse olhar é abafado pela agenda, pelo medo, pela pressa de chegar a algum lugar, mesmo sem saber porquê. E é assim que o essencial se esconde, não porque sumiu, mas porque deixamos de perceber. Rousseau dizia que a infância é o estado mais puro do ser humano. É na infância que ainda não fomos contaminados pelas máscaras sociais, pelos papéis rígidos, pela lógica do acúmulo. Mas ao longo dos anos, desaprendemos a olhar com leveza. Perdemos a intimidade com o encantamento. E isso nos empobrece por dentro. Nietzsche apontava para isso com coragem. Para ele, o espírito da criança é a última etapa da evolução interior. Depois de abandonar as amarras do dever cego e do julgamento rígido, só resta uma saída: recriar, inventar sentido, brincar com a vida com a seriedade de quem sabe o quanto ela é breve. E isso só é possível quando ousamos recuperar o olhar de quem ainda se surpreende com uma flor, com o som da chuva, com a presença de alguém ao nosso lado. Talvez a maior pergunta que esse vídeo possa te deixar não seja o que fazer para voltar a sentir, mas algo mais profundo e mais verdadeiro. Em que momento você deixou de se encantar com o essencial? Porque no fundo, talvez ele nunca tenha desaparecido. Só está esperando você olhar de novo. Desta vez, com olhos que não querem controlar, mas simplesmente ver. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase, dita pelo Pequeno Príncipe, atravessa gerações porque toca algo que a razão não alcança. Ela nos lembra que aquilo que realmente importa não se vê com pressa, não se mede com números, não se entende com lógica. O essencial se sente. E para sentir, é preciso outro tipo de visão. Uma visão que nasce do silêncio, da escuta, da abertura interior. Carl Jung nos ensinou que há uma diferença entre o que os olhos veem e o que a alma reconhece. Os olhos captam formas, mas a alma sente o símbolo. E símbolo é tudo aquilo que carrega sentido. O toque de alguém, uma lembrança repentina, a presença silenciosa de quem nos entende. Essas coisas não são visíveis aos olhos comuns, mas são profundamente reais, porque tocam onde o intelecto não alcança. O adulto, em sua pressa por eficiência, desenvolve uma espécie de cegueira seletiva. Vê números, metas, comparações, compromissos, mas não vê mais as entrelinhas. Não vê o gesto de afeto contido em um olhar cansado. Não vê o pedido de socorro disfarçado de silêncio. Não vê a beleza escondida nos detalhes que não rendem nada. Vê utilidade, mas não vê sentido. A neurociência mostra que o cérebro adulto filtra os estímulos com base naquilo que já conhece. Isso nos protege de sobrecargas, mas também nos rouba a capacidade de ver o novo no que é velho. Uma criança olha para uma pedra e vê uma história. O adulto vê obstáculo. A criança olha para o céu e se pergunta o que tem por trás das nuvens. O adulto verifica a previsão do tempo. É assim que a sensibilidade morre, um pouco a cada dia. Mas essa morte não é definitiva. O que se perdeu pode ser reencontrado. Não fora de você, mas dentro. No instante em que você para, respira e se permite ver de novo. Não com os olhos treinados para julgar, mas com aquele olhar antigo, quase esquecido, que apenas acolhe. Porque o essencial sempre esteve ali. Só estava esperando você lembrar como se vê com o coração. Existe um tipo de solidão que não se sente apenas no silêncio, mas também no excesso. Excesso de estímulo, de vozes, de relações que não tocam de verdade.
de mensagens trocadas sem presença real. O Pequeno Príncipe encontra, em sua jornada, personagens que vivem ocupados demais para perceber o outro. O vaidoso, o rei, o homem de negócios. Todos simbolizam partes de nós que, em nome de status ou controle, se afastaram do essencial. São figuras que conversam, mas não escutam. Que vivem rodeadas, mas nunca realmente acompanhadas. Esse é o retrato de uma sociedade que multiplica conexões, mas desaprendeu a se vincular. E é aqui que Kierkegaard entra com uma lucidez incômoda. Ele dizia que a angústia de ser, aquela inquietação que nasce do confronto com quem somos, foi sendo abafada por rotinas e papéis sociais. Fingimos estabilidade, mas por dentro, muitos vivem em descompasso com a própria existência. E quanto mais fugimos do encontro com o nosso centro, mais buscamos distrações que nos afastam do que realmente importa. Nosso tempo é marcado pela performance. Performamos felicidade, produtividade e espiritualidade. Mas quem, de fato, está ali? Quem ainda tem coragem de ser inteiro diante do outro? A máscara virou proteção. E, ironicamente, quanto mais a usamos para sermos aceitos, mais nos sentimos invisíveis. Porque não há vínculo real onde não há verdade compartilhada. Quantas pessoas você conhece de verdade? Não o que elas fazem, mas o que sentem quando tudo silencia. Quantas pessoas realmente te conhecem, além do que você mostra? A pergunta é desconfortável porque revela um vazio que tentamos preencher com presença superficial. Mas presença sem entrega não sustenta. E conexão sem escuta não nutre. A solidão, então, não é falta de companhia. É a ausência de reconhecimento. É estar cercado de vozes, mas nenhuma que chame seu nome com verdade. É ser respondido, mas nunca realmente alcançado. E nesse mundo tão barulhento, talvez o mais urgente seja reaprender a ouvir. Ouvir o outro, ouvir a si. Porque no fundo não queremos multidões. Queremos apenas um encontro real. Um olhar que diga, eu te vejo. E isso, nenhuma máscara pode oferecer. O amor, no mundo moderno, muitas vezes virou sinônimo de desejo, paixão ou conquista. Mas o Pequeno Príncipe nos lembra de algo mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo. Amar é cuidar. Amar é estar presente mesmo quando o outro não brilha. Amar é assumir uma responsabilidade silenciosa por aquilo que cativamos, mesmo que ninguém veja. A rosa do Pequeno Príncipe não era a mais bonita do universo, mas era a dele. Era aquela que ele regava, que ele escutava, que ele protegia. E isso fazia toda a diferença. Erich Fromm, no clássico A Arte de Amar, diz que amor não é algo que se sente apenas, mas algo que se faz. Amor é ato, é construção, é escolha renovada, é presença cultivada, e por isso envolve responsabilidade. Não no sentido de peso, mas no sentido de entrega, no sentido de consciência. Porque amar é perceber que o outro não é extensão do seu desejo, mas um ser com uma alma, com fragilidades, com tempos próprios. A armadilha emocional está em buscar, no amor, apenas validação. Esperar que o outro nos preencha sem estarmos dispostos a nos oferecer também. Esperar que o outro nos entenda, sem nem ao menos termos aprendido a escutar. E quando isso acontece, o vínculo deixa de ser cuidado e vira cobrança. A presença vira exigência. O afeto vira moeda de troca. E o amor, sem perceber, começa a morrer sufocado. A frase que marcou gerações: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não fala sobre posse. Fala sobre afeto com raízes. Fala sobre o impacto que temos na vida de alguém e a consciência de que esse impacto gera marcas. E ao mesmo tempo, nos lembra que o amor verdadeiro não é controlar, é cultivar. Cultivar a liberdade do outro de continuar sendo, mesmo que diferente de nossas expectativas. Cuidar é um ato revolucionário, porque exige que saíamos de nós mesmos, que toquemos o mundo do outro com respeito, com escuta, com paciência. Não se trata de se anular, mas de se comprometer, de estar por inteiro onde se está. E nesse sentido, o Pequeno Príncipe nos ensina que amor não é o quanto você sente por alguém, mas o quanto você está disposto a permanecer quando o sentir não for mais suficiente. Porque o que sustenta um vínculo
nunca foi a intensidade, mas o cuidado diário, silencioso, quase invisível. E por isso mesmo, essencial. No coração da infância, há uma sabedoria que a vida adulta, em sua pressa, costuma desprezar. A criança não sabe tudo, mas sente tudo. Ela não precisa entender o mundo para amá-lo. Não precisa ter respostas para fazer perguntas. E é justamente isso que a torna livre. Porque quem ainda é capaz de se encantar, ainda é capaz de viver com profundidade. Nietzsche, ao falar das 3 metamorfoses do espírito, descreve a criança como o estágio final da transformação interior. Primeiro, o espírito é camelo, carrega pesos que não escolheu. Depois, é leão. Precisa romper com verdades impostas. Mas só a criança cria. Só ela dança com a vida sem se prender a fórmulas prontas. Porque só a criança é capaz de brincar com o desconhecido, sem medo de se perder. Na psicologia do desenvolvimento, sabemos que a curiosidade é um dos motores mais poderosos da aprendizagem. A criança quer saber, quer tocar, quer experimentar. Ela não está preocupada em parecer certa. Está viva demais para se proteger. E é por isso que aprende com intensidade. O problema é que, ao crescer, aprendemos mais a nos defender do que a nos expressar. Trocam nossa criatividade por disciplina, nosso espanto por regras, nossa imaginação por previsibilidade. E aos poucos, vamos nos esquecendo de como era. Apenas sentir. Redescobrir esse olhar não exige uma volta literal à infância. Não se trata de regredir. Trata-se de reintegrar. Trazer de volta o espanto. A liberdade de se perguntar sem ter vergonha. A leveza de olhar para o comum como se fosse inédito. Um gesto simples. Uma folha caindo. Uma conversa sincera. A primeira respiração depois de um choro. Pequenas cenas que, aos olhos da razão, não valem nada. Mas que, para quem ainda sabe sentir, são tudo. A infância, então, não é apenas uma fase. É uma linguagem. Um modo de habitar o mundo sem estar anestesiado por ele. Um modo de ver o que a maioria já não vê. De se emocionar onde muitos já se tornaram cínicos. E é por isso que O Pequeno Príncipe, embora seja um livro para crianças, só pode ser realmente entendido por quem já cresceu e sentiu falta de si. Porque só quem perdeu o encanto sabe o valor de reencontrá-lo. E o reencontro começa sempre pelo olhar. Um olhar que não pergunta para quê, mas apenas por que não? Quando o Pequeno Príncipe se despede, não há lágrimas explícitas, mas há um silêncio carregado de mistério. Ele retorna às estrelas. E embora isso pareça uma morte, talvez seja outra coisa. Talvez seja uma travessia, uma volta ao essencial, uma despedida do mundo que perdeu a capacidade de ver, para reencontrar o que sempre foi invisível, mas verdadeiro. Camus nos ajuda a compreender essa passagem. Para ele, a vida é absurda, e mesmo assim, devemos habitá-la com dignidade. Não porque temos garantias, mas porque temos presença. E talvez seja esse o segredo do Pequeno Príncipe. Ele não luta contra o absurdo. Ele atravessa. Ele sente. Ele se deixa transformar. E por isso, volta para as estrelas não como fuga, mas como reintegração. Volta porque cumpriu seu papel. Porque amou, cuidou, se decepcionou. E entendeu que a vida não precisa ser longa para ser profunda. A morte, nesse contexto, não é fim. É símbolo. É portal. É um lembrete de que tudo o que é vivo também é frágil. E justamente por isso, precioso. Só quem aceita essa fragilidade pode realmente viver. Porque só quem sabe que tudo pode acabar, aprende a não desperdiçar. O reencontro com as estrelas é, então, uma metáfora para o retorno à essência, ao que não pode ser explicado, ao que só pode ser sentido. É comum que a vida adulta nos empurre para uma relação fria com o tempo. Vivemos como se tudo pudesse ser adiado, como se sempre houvesse um depois. Mas a verdade é que não sabemos quanto tempo temos. E isso não deve gerar pânico, deve gerar presença, deve gerar a coragem de olhar para quem está ao seu lado hoje, como se fosse a última vez. De dizer o que sente, sem ensaio, de ser inteiro, mesmo que por pouco tempo. O Pequeno Príncipe nos lembra que o invisível é mais real do que parece. Que as estrelas, embora distantes, continuam lá. Que os vínculos verdadeiros permanecem mesmo na ausência. E que o que morre, às vezes,
não é a pessoa, mas o encanto. E talvez por isso, sua partida seja também um convite. Um convite para lembrar que ainda há tempo. Ainda há tempo para ver, para cuidar, para sentir. Antes que tudo volte a ser apenas estrela no céu. Há uma beleza silenciosa na simplicidade que esquecemos. O mundo adulto nos ensinou a acumular, a provar, a vencer. Mas o Pequeno Príncipe nos lembra de algo mais essencial. Viver não é conquistar, é cultivar. Cultivar vínculos, presença, silêncio, escuta. É regar o que importa, mesmo quando não dá retorno imediato. É permanecer, mesmo quando ninguém aplaude. Camus dizia que mesmo diante do absurdo, ainda é possível escolher a beleza. E talvez essa seja a lição mais profunda escondida nesse pequeno livro. Mesmo em um mundo apressado, desconectado e competitivo, ainda é possível reencontrar sentido. Não nas grandes promessas, mas nos pequenos gestos, no olhar sincero, na escuta verdadeira, no encantamento que ainda pulsa, mesmo escondido sob as cinzas da rotina. Carl Jung afirmaria que recuperar o olhar infantil é parte do processo de individuação, o caminho de volta para si mesmo. Porque ser inteiro não é ser invulnerável, é ser capaz de se emocionar, de se comover, de manter o coração aberto mesmo depois de tantas cicatrizes. O espírito da criança, como dizia Nietzsche, não é imaturidade, é potência, é liberdade criadora, é coragem de começar de novo, mesmo sem garantias. No fim das contas, o Pequeno Príncipe não quer te ensinar lições. Ele quer te lembrar do que você já sabia, mas esqueceu. Que o que é essencial não se compra. Que o que é verdadeiro não grita. Que o que é eterno, muitas vezes se esconde no que é mais simples. E a pergunta que ele deixa não é teórica, é íntima, é urgente. Se hoje você perdesse tudo, absolutamente tudo, o que ainda te restaria como verdadeiramente essencial? Talvez a resposta não venha agora, mas ela já está dentro de você, esperando apenas que você volte a ver. Como uma criança que olha para o céu e acredita que as estrelas ainda têm algo a dizer.